Paz e graça, amados irmãos. Espero que estejam bem no Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Deus nos concedeu hoje. Nesse vídeo eu quero reagir, a um vídeo do pastor Augustus Nicodemos, onde fala sobre a pornografia. É um tema muito sensível que precisa ser observado, principalmente nós jovens. Então vou colocar aqui a seguir. Tiram algum proveito nesse vídeo e tirem algum aprendizado também sobre a sua vida espiritual. Se quer manter a sua vida saudável, quer manter a sua vida pura, quer manter a sua vida espiritualmente ativa, então assista esse vídeo. Tenho mais uma certeza que Deus irá falar no seu coração, irá ministrar no seu coração. Vamos lá. Gente, eu vou seguir agora uma classificação que é feita sobre pornografia com o objetivo de esclarecer alguns pontos, vocês verão. A pornografia ela não é uma coisa uniforme, mas ela tem diversas categorias e essa categorização é feita pelos estudiosos do assunto. Primeiro, eles se referem à pornografia softcore, da palavra inglesa soft, que é mais suave, é brando, que se refere a material pornográfico que apresenta imagens de nudez e cenas que apenas sugerem a relação sexual. Depois tem a hardcore, a palavra hard quer dizer duro, severo, que aí é aquele material que contém representação explícita dos órgãos genitais em cópula e das relações sexuais de todo tipo. E, por último, tem o que eles chamam de snuff, que é vídeos onde pessoas praticam atos sexuais e depois são assassinadas. Existem lendas a respeito da existência desse tipo de pornografia, né, no mundo, no submundo da internet e assim por diante. É uma classificação que é colocada. A pornografia infantil, aqui é outra qualificação, é a representação, sob qualquer forma, de criança em ato sexual implícito ou explícito, simulado ou real, ou qualquer representação dos órgãos sexuais da criança para fins sexuais. Isso aqui é a definição que eu estou tirando das leis brasileiras. Isso aqui não fui eu que inventei, é assim que é definido a pornografia infantil. Então, e da cadeia, dá problema sério mesmo, né? E a gente fica imaginando, né, como que alguém pode se excitar com isso, né? Bom, e também aqui tem uma outra classificação, que é a chamada erótica, que algumas feministas, algumas militantes do feminismo, elas fazem uma distinção entre pornografia, que é a sujeição e a degradação da mulher através de imagens que apresentam o homem dominando e humilhando a mulher sexualmente, e a erótica, que é a representação sexual do homem e da mulher em posição de igualdade e de mútuo respeito. Então, as feministas são contra pornografia porque nela, geralmente, a mulher é humilhada, mas elas não são contra a erótica, onde homem e mulher são apresentados como sendo parceiros iguais, não tem ninguém humilhando o outro, né? É uma distinção que elas fazem para, por um lado, justificar o feminismo, mas, por outro, está aberto também para consumirem a pornografia. Apesar de todas essas qualificações que nos ajudam a entender melhor o assunto e perceber as diferentes formas como as pessoas entendem a pornografia, todas estas coisas, todos esses tipos que nós mencionamos aí, têm em comum a exposição pública da nudez e das relações sexuais humanas com vistas ao despertamento sexual indiscriminado. Por esse motivo, os cristãos não devem se deixar iludir por essas distinções, como se alguma forma de pornografia fosse menos errada do que outra. Bom, com relação à situação legal da pornografia, que é interessante, as sociedades elas vêm debatendo há muito se o material pornográfico deveria ser censurado e também como fazer a distinção entre nudez artística e pornografia e a realidade das consequências sociais e psicológicas da pornografia. A pornografia infantil ainda é considerada ilegal na grande maioria dos países,
como já vimos antes, a legislação brasileira define pornografia infantil como sendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A pena de reclusão é de 1 a 4 anos para produção e publicação da pornografia infantil. Esse é o nosso país, não é? E também no nosso país, bem como na maioria dos países, a pornografia softcore, ela geralmente é permitida em todo lugar. A hardcore, da mesma forma, mas com algumas restrições. E a maioria dos países tenta restringir o acesso de menores à pornografia, especialmente aquela que eles chamam de hardcore, não é? Permitindo a comercialização somente em sessões adultas de videotecas e TV a cabo e assim por diante. Embora hoje, com o celular, isso aí já se tornou impossível de conter, né? Não tem mais limite, não tem restrição absolutamente nenhuma. Todos esses esforços se mostraram ineficazes com o passar do tempo. Esses esforços de restringir o acesso da população em geral às formas de pornografia, especialmente aquelas consideradas as mais danosas, não é? Por causa da grande disponibilidade desse material na internet. A maioria dos países ocidentais tem restrições à pornografia que envolva violência e bestialismo, que é sexo com animal. A Holanda e a Suécia, entretanto, permitem a venda desse material abertamente em sex shops e após os 15 anos de idade, os jovens podem assistir filmes pornográficos de qualquer tipo. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, a pornografia hardcore continua sendo ilegal, embora totalmente tolerada. E no Japão, até recentemente, a exibição dos órgãos genitais era proibida e a pornografia softcore era permitida. Agora, a gente pergunta, né, por que um governo tentaria restringir a pornografia? Geralmente os governos, né, eles estão interessados em outras coisas. Por que eles estão interessados em restringir o acesso à pornografia? Não é apenas uma questão cultural ou ética que levam os governos a restringir ou permitir a pornografia, mas questões financeiras e econômicas influenciam os governos. Então, só para vocês terem uma ideia, a indústria pornográfica é uma das maiores indústrias do mundo e ela gera milhões e milhões de dólares em impostos anuais. Por isso que os governos não têm tanto interesse em restringir o acesso à pornografia, a sites pornográficos, o uso da internet, porque é possível fazer isso, é possível fazer. Mas por que não fazem, mesmo sabendo dos riscos e dos danos que a pornografia pode fazer às pessoas, especialmente os jovens e adolescentes e as crianças? É porque a pornografia é uma indústria que gera bilhões em reais e milhões de dólares no mundo todo para os governos, né? E eles não estão dispostos a abrir mão desse dinheiro, né? As estatísticas mais recentes, portanto, apresentam um crescimento vertiginoso, com milhões e milhões de sites pornográficos na internet em todo o mundo e milhões de pessoas visitando pelo menos um site pornográfico por semana. Além da questão financeira, existe uma relação de causa e efeito entre o consumo da pornografia e o avanço da violência contra a mulher, o crescimento da AIDS, a gravidez de adolescentes, a prática do aborto, tudo isso está ligado ao aumento de consumo de pornografia. E essa conta vai parar onde? A pessoa com AIDS, adolescente grávida, aborto, onde é que isso vai parar? Isso vai parar nas costas do governo, não é? O governo vai ter que pagar para cuidar da saúde dessas pessoas que chegaram a isso aí, sem dúvida, não só pelo, não estou culpando só a pornografia, mas estou dizendo que a pornografia sempre está envolvida com isso, sempre está envolvida com isso. Então, essa é uma das razões pelas quais você não vê muita restrição, não é? Bom, gente, agora, diante de todo o estrago que a pornografia faz,
era de se esperar que houvesse alguma resistência, né? Que nem todo mundo está disposto a aceitar que a pornografia, com os males que ela produz, continue por aí correndo livre. Então, mas geralmente as críticas e ataques à indústria pornográfica e aos seus consumidores vêm de religiosos conservadores. E nesse ponto, evangélicos e católicos têm atacado fortemente a indústria da pornografia, especialmente em países onde o cristianismo ainda retém alguma força política. Os argumentos usados pelos religiosos contra a pornografia é que ela é imoral, que o sexo é reservado para o casamento e que a pornografia aumenta a violência da sociedade, particularmente contra a mulher, e estimula as relações sexuais fora do casamento, sem preparo, sem cuidado, e como resultado, muita gente contaminada com doenças venéreas, com AIDS e todas as demais consequências que estão ligadas aí ao sexo sem qualquer restrição ou sem aqueles limites que a palavra de Deus coloca. Outra frente de resistência à pornografia é de organizações sem fins lucrativos que se dedicam a caçar consumidores e divulgadores da pornografia pela internet. Sabiam disso? Tem vários grupos de voluntários que ficam procurando, fazendo pesquisa na internet para achar sites de pornografia infantil e aí fazer denúncia à polícia e para que, afinal, eles sejam presos e todo esse processo ele seja terminado, né? Bom, mas agora vamos trazer o assunto mais para perto de casa. Quero falar dos evangélicos voyeur. Pois é. Agora eu não sabia. Voyeur é um termo francês que significa aquele que gosta de ver, aquele que gosta de olhar. E é o termo que é usado para descrever aqueles que têm prazer sexual em observar outras pessoas nuas ou praticando relações sexuais. O voyeur não interage diretamente com o objeto do seu prazer, mas ele reage através da masturbação. Esse é o nome que se dá geralmente ao consumidor secreto de pornografia, o voyeur. É uma boa descrição para cristãos viciados em pornografia. Eles não vão sair atrás de uma prostituta, eles não vão sair atrás de alguém para ter um caso, alguém com quem ficar. Não. O prazer deles é pela internet, é pelas redes sociais, é pelo celular. Então, eles são chamados de observadores, de voyeur, né? Que é o nome que eu coloquei aqui. Não fui eu que coloquei esse nome, esse é o nome que se dá pelos estudiosos, os quais esses pesquisadores estimam que nos Estados Unidos, pelo menos 50% dos evangélicos estão afetados por alguma forma de pornografia. E essa pesquisa ela está atrasada. Ela é de alguns anos atrás. Já há 2 décadas atrás, 15 anos atrás, já se sabia que 50% dos evangélicos nos Estados Unidos, de alguma forma, estavam relacionados ou envolvidos com alguma forma de pornografia. No Brasil, com a facilidade que se tem de obter material pornográfico, eu acredito que a estatística é a mesma. E pior, né? Porque nos Estados Unidos ainda algumas igrejas são bem ativas através dos meios dos seus representantes, né, contra esse tipo de coisa. Mas no Brasil, a igreja não é ativa contra a pornografia. Ela não se posiciona, ela não diz alguma coisa, ela não fala, ela não leva seus parlamentares a tentarem, de alguma forma, pelo menos se expressar, não é? Ou expressar a posição da igreja, dos cristãos contra isso. A verdade é que provavelmente cerca de 60% dos homens evangélicos no Brasil são consumidores de pornografia em maior ou menor escala. E a grande parte desse percentual é de jovens adolescentes evangélicos. Agora, tem uma pesquisa aqui, ela é bem antiga, feita por uma revista evangélica, entre jovens de 22 denominações evangélicas diferentes. 52% deles já tinham praticado sexo, antes de sexo pré-marital. Destes que tiveram sexo pré-marital, cerca da metade tinha uma vida sexual ativa com um ou mais parceiros.
A idade média em que o jovem evangélico perdia a virgindade é de 14 anos para os rapazes e de 16 anos para as moças. Eu tenho quase certeza de que essas datas elas são mais baixas hoje, né? Como eu disse, isso aqui é uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás. Gente, é mais sério do que a gente pensa. E é lamentável que pouco se fale sobre isso. Muitos cristãos envolvidos, escravizados a esse hábito pecaminoso, que fere a consciência. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Principalmente aqui em Moçambique, que algumas igrejas nem ousam falar sobre esse tema de pornografia, né? Porque vai ferir a sensibilidade dos cristãos, dos crentes. Então, é de lamentar, é de lamentar. Que tira a nossa liberdade de orar, entristece o Espírito Santo, nos faz sentir culpados, como eu disse, não é? Antes de conhecer a Cristo, aos 23 anos de idade, eu passei por eu era de fato viciado. Não vou dizer para vocês que eu me libertei no dia que me converti. Levou tempo, muita luta, muito choro, muito sofrimento, angústia, culpa. Até que pela graça de Deus, essas coisas ficaram para trás. Amém. Mas é uma luta que precisa ser enfrentada e você não pode desistir dela. Você não pode parar. Porque quanto mais você se envolve nisso, mais difícil vai ser você se livrar e vai afetar seu casamento, o seu relacionamento com outras pessoas, a maneira como você olha para as mulheres. Você não vai ser capaz de olhar para uma mulher de maneira inocente, você sempre vai estar imaginando alguma coisa, e outras coisas que eu vou mencionar mais adiante, quando a gente for conversar com o nosso pessoal do Vivendo as Escrituras. Amados irmãos, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês em relação a esse tema muito importante, interessante também. Então, espero que tenha aprendido alguma coisa, tenha tirado alguma lição referente a esse vídeo. Espero que Deus possa nos ajudar, né, a ultrapassar, principalmente aqui em Moçambique, onde muitas igrejas nem falam sobre essa particularidade, né? Então, há necessidade mesmo de pregar sobre a pornografia, a masturbação e tantas outras vias que nos contaminam espiritualmente, né, que nos colocam impuros. Então, Deus abençoe e até mais.